casa pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa... Olá, você está ouvindo Ó Abre Alas com Chiquinha Gonzaga. Ela nasceu há 171 anos. Em sua homenagem foi criado o Dia da MPB, comemorado em 17 de outubro. Hoje nós vamos traçar um panorama sobre alguns momentos importantes desse gênero musical. Recebemos o produtor musical Solano Ribeiro, apresentador do programa Solano Ribeiro e a Nova Música do Brasil, da Rádio Cultura Brasil, e idealizador dos grandes festivais da MPB. E o jornalista Júlio Maria, repórter e crítico musical do Estadão e autor da biografia Elis Regina, Nada Será Como Antes. E você também pode participar dessa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter com a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença, Júlio Solano. Eu que agradeço, imagina. MPB, quantas histórias, não é? Como é que nós Muitas podemos definir esse gênero musical? Bom, o problema é o seguinte, o Dia da Música Brasileira, porque não é o dia virou o dia da MPB também, mas a MPB surgiu em 1965 só, com o primeiro festival que eu realizei, que ele se chamava Primeiro Festival Nacional da Música Popular Brasileira. Então o pessoal do jornal foi enxugando e acabou virando o Festival da MPB. Quer dizer, foi o título que eu dei para o primeiro festival que resultou na MPB. Então a MPB, de fato, surgiu em 65. Não, a MPB como sigla e depois todo aquele elenco que foi revelado nos festivais e nos programas da Record passou a ser, então, o pessoal que fazia o movimento da MPB. Andresa, obrigado pelo convite. Eu estou aqui honrado, estava falando nos bastidores, por estar ao lado do Solano e pelo convite, porque essa história começa com esse cara aqui, né, em 65, criando os festivais, e esse conceito de música popular brasileira, com a liberdade de se criar música popular brasileira, onde tudo se podia, começou com a era dos festivais. Né? Se você observar antes dos festivais, você tinha movimentos da música brasileira, né? Bossa Nova, o Baião, o Choro da Chiquinha. Você tinha movimentos muito identificados com as suas características. Quando vem a era dos festivais, tudo passa a ser possível. Se a gente lembrar que o primeiro vencedor foi Elis, com Arrastão. O que é arrastão? Você não consegue nem identificar muito o que é aquele gênero musical. E aí passou-se a chamar tudo de MPB, porque aí podia juntar, mais tarde juntaria até as guitarras elétricas, né? Mas eu acho que tem que ser dito isso. Quer dizer, o Solano, criando o festival, ele também cria uma liberdade que a música brasileira passa a exercer até hoje. Vamos começar, então vamos falar da era dos festivais, não é? Já falei aqui que o Solano foi idealizador dos grandes festivais de MPB. E não dá, assim, não vai dar tempo de contar toda essa história, não é? Mas vamos, então, falar do primeiro, que é justamente de 1965, que venceu Arrastão, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes. Elis Regina, melhor intérprete. Vamos ver um trechinho daquela noite. É a rainha do mar, vem da leve chuva. Muitas coisas vêm, né? A mente revendo aí essa cena que ficou coisa. na memória. Como é que surgiu a ideia para fazer o primeiro festival? Bom, eu estava desenvolvendo um trabalho que começou no Teatro de Arena com 150 lugares, né? E eu resolvi fazer umas coisas chamadas Noites de Bossa, onde a gente apresentava o elenco paulista da Bossa Nova, que todo mundo falava, poxa vida, esse pessoal do Rio vem aqui, ganha a nossa grana aqui nas boates, nos teatros e tudo mais, mas a gente também é capaz. Então eu criei essas noites de bossa e no desenvolvimento eu havia sido convidado pelo Boni para ir para a TV Excelsior, né, para fazer coordenação de programação, e ele me dava muita liberdade. Então eu perguntei se eu poderia fazer uma noite da Bossa Paulista com o público, eu fiz.
foi mais ou menos, né? Não deu muita audiência, mas o Walter Guerreiro, que era diretor de conta de uma loja e era da McCann Erickson, ele perguntou se eu queria fazer uma junção do elenco do Rio com São Paulo, e eu fiz então uma noite de bossa juntando São Paulo e Rio. Foi a primeira vez que a Elis Regina cantou em São Paulo ao vivo, né? Então, isso já lotou o Teatro Cultura Artística, que era a sede da Excelsior, já deu um númerozinho na audiência, né? Aí eu ficava meio com raiva também daquele monte de música italiana que invadiu o Brasil depois do Festival de Sanremo. Eu pensei, será que não dá para fazer uma coisa parecida? E aí pedi o regulamento do Festival de Sanremo. Lendo o regulamento, eu percebi que era um festival totalmente dominado pelas gravadoras e editoras. Eu pensei, se eu fizer isso, não vai acontecer nada diferente. Então eu fiz um festival aberto, livre. O que significa isso? Entrava quem quisesse, né? Aí fizemos as reuniões lá na casa do Caetano Zamataro, o Hamilton Godoy tocando piano, o Rogério Duprá, o Damiano Cossella, Décio Pinhatari, Augusto de Campos cantando. A gente ficava cantando as músicas, porque só tinha partitura. Ainda não existia a gravação. E aí, assim nasceu o primeiro festival. Sim, sim. Júlio estudou muito também essa época, não é? Para escrever sobre a Elis. Júlio, você acha que os festivais, de certa forma, também ajudaram com que a música brasileira desse um salto em qualidade? Isso. É fundamental esse ponto, Andrés. Acho que é engraçado. Depois vai acontecer isso quando surgir as FMs, por exemplo. Sabe? Tem uns momentos da música, da história da música, que o compositor passa a pensar em música, passa a compor com uma postura para que aquilo passe por um filtro que existe na sua época. O filtro dessa época se chamava festival. E aí a música... Já era pensado nisso, Já então. pensado. Eu preciso ganhar um festival, né? Minha música vai ser defendida num festival. Você pensar, todas as grandes músicas desse período de festivais saíram de festivais, né? As músicas brasileiras desse período. Então, o autor começa a pensar, até dentro de um formato, para o bem e para o mal, existe um formato para festival, né? Arrastão, né, que inaugura isso, tem um momento da grandiosidade para trazer o público junto, né? Essa liberdade, esse momento também delicado de se protestar, mas não poder protestar muito a partir de 68 também, né? E depois existe um momento delicadíssimo, né? Que a era dos festivais começa a acabar e os artistas começam a também se perder um pouco na composição. Então, se você analisar a composição, a qualidade de composição, ela explode na era dos festivais, e depois ela muda também de novo quando chegam as FMs mais para frente, para os anos 80, que é quando existe um novo filtro. Quer dizer, como que esses dois momentos exemplificam o pensamento do compositor para se passar por aquele filtro. Vou aproveitar só esse gancho aí do Júlio, Solano, para perguntar justamente desse momento, festivais no momento de ditadura militar aqui no nosso país, não é? Qual era a relação com os militares? Que a música popular naquela época virou uma espécie de válvula de escape, né? Então o público podia se manifestar e se manifestava ruidosamente. Toda música que de repente tivesse uma mensagem, um recado social, era muito bem recebida. Além do que, eram músicas de excelente qualidade. Não é dizer que era uma coisinha meio michuruca, não. Era uma coisa absolutamente impressionante sobre o ponto de vista de qualidade, né? Então, em função disso, eu tinha uma resposta direta do público, né? E aquelas manifestações eram manifestações para aplaudir a música e o artista, mas em compensação também dizer, olha, eu estou de acordo com o que ele está falando. Né? Pois é, e músicas tão de qualidade, não é? Que o segundo festival de 1966 teve uma disputa entre Disparada, de Geraldo Vandré e Théo de Barros, e a banda de Chico Buarque, e deu empate, eles dividiram o primeiro lugar. Vamos ver um trechinho da apresentação dos dois. Prepare o seu coração das coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Se espalhou na avenida, insistiu, a lua cheia.
surgiu, minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Eu estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O prêmio depois do Jorge Cruzeiro foi dado pela direção do Canal 7. Assim sendo... E duas músicas com características muito diferentes, não? Muito. O que vem de acordo, né, de encontro com aquela ideia de que a gente estava falando agora de como isso floresceu essa liberdade criativa, né, para os artistas. Imagina, ter uma banda que é uma marcha, né, competindo com Disparada, que seria uma música sertaneja urbanizada ali, né? Curiosamente, o próprio Chico Buarque, né, Solano, vai dizer depois que quem merecia, na verdade, a vitória era o Jair Rodrigues com Disparada. Ele gosta, tanto é que ele não gosta muito da banda, da música, né? Mas aquele clima de fla-flu, né, interessantíssimo também, que vai acontecer, as Torcida vaias, mesmo, né? Torcida organizada. aquela né? torcida organizada, aquilo tudo, eu só lamento não estar lá com o Solano vivendo aquilo. Deve ter sido incrível. Mas passou, o tempo passa, o tempo voa. E o que fica dessa época? Dessa época, fica uma coisa extraordinária, que aquele elenco ainda está aí fazendo sucesso, né? A MPB existe até hoje e existe com gente fazendo um trabalho extraordinário ainda, né? E isso é uma coisa que tem a sua razão de ser. Essa geração ficou aí até agora porque existiu um período negro de censura e repressão aqui, que fez com que toda uma geração praticamente parasse de ter a exposição, porque os programas musicais acabaram, né? A censura foi terrível, a repressão pior ainda, alguns compositores foram presos sem nenhuma acusação, outros foram exilados e depois confinados a Salvador, o caso do Gil e Caetano, e depois obrigados a sair do Brasil, e muitos tiveram que sair do Brasil, alguns por conta própria, achando que não existia clima para ficar aqui, e outros por causa da situação, da posição política deles. E o Solano Ribeiro, ele relança, não é? Agora o livro Prepare Seu Coração, Histórias da MPB. Relança porque a primeira edição é de 2003, não é? Isso. E aí tem outras histórias que entraram aqui. Alguma coisa ainda ficou de fora daqui? Eu acho que já está na hora de fazer mais alguma coisa, porque eu fiz essa reedição. Eu vi que faltou, eu esqueci de muita coisa, errei algumas coisas, né? E também existiu um período que eu continuei fazendo meu trabalho, inclusive fiz outros festivais, inclusive aqui na Cultura, e o meu trabalho na rádio. Então eu quis registrar isso também, porque eu acho que a minha história ainda está sendo escrita. Sim. Vamos contar um pouquinho mais dessa história, então, já que estamos aqui relembrando, né, vários momentos, e falar do papel da guitarra. Então, anos 60, o rock ganhava o mundo, e por aqui a presença dela causou bastante estranheza, não é? Enquanto vocês contam aí pra gente, vamos mostrar aí imagens da Marcha da Guitarra, uma passeata contra a guitarra elétrica em 1967. Aí, daqui a pouco as pessoas vão ver aí à frente Elis, Gil, Jair Rodrigues. Como é que foi isso, Júlio? Olha, é muito louco, né, pensar que esses artistas, o Jair ali, feliz da vida, descendo a Consolação, né, se eu não me engano, indo até o Largo do Paissandu, com aquelas faixas, de braços dados com Elis, MPB4, Edu Lobo, as pessoas protestando contra a presença. Isso aconteceu por um motivo, né? A Jovem Guarda chegando e desbancando dentro da mesma emissora, uma coisa muito louca, né? Quer dizer, você tinha um programa que era Elis e Jair ali, dois na bossa acontecendo, então chega o fino da bossa acontecendo e vem a Jovem Guarda e dentro da própria emissora desbanca aquele programa e se torna grande coqueluche, para usar um termo da época, do momento, né? E ali eles se preocupam muito com o nacionalismo, porque a MPB tinha um caráter, essa MPB clássica, tinha um caráter de Brasil, né? De nacionalismo, de afirmar o Brasil. E quando eles ouvem as guitarras chegando, reproduzindo um rock
americano causa um pânico. E para eles aquilo vai acontecer e vai se exterminar de alguma forma a música brasileira, coisa que não aconteceria. Como se fosse uma invasão, então. Uma invasão, exatamente. Tinha anúncios no jornal que eu achei quando fazia pesquisa para a Elis, que era assim, hoje uma noite de show de MPB contra os alienígenas da música estrangeira, né? E, curiosamente, os cabeças que estavam ali, Gil, por exemplo, estava ali, vai usar guitarra na sua música muito seriamente, em pouco tempo depois, né? Quando a Tropicália chega e o Gil inaugura ali com o Caetano, usando guitarras com instrumentos de percussão brasileiros e misturando tudo. Para falar em Tropicália, eu vou colocar mais um pouquinho de música então nessa conversa antes de passar para o Solano, vendo um textinho de Caetano cantando Baby em 1968. Não, Baby é do LP Tropicália. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby. Eu sei que é assim, baby. Conta mais algum bastidor pra gente nesse momento. O que acontece é o seguinte, a música brasileira, até nesse momento, era muito campestre praieira, né? E eu tive um papo com o Guilherme Araújo e com o Caetano Veloso para dizer que nós já tínhamos a influência externa, em primeiro lugar, já tínhamos Beatles fazendo o barulho deles lá, a gente já tinha muita experiência com orquestrações, com conjuntos pequenos, o que acabou resultando no arranjo do Rogério Duprat para o Domingo no Parque, né? E eu também disse que a linguagem musical tinha que tinha que evoluir, né? Porque no primeiro momento tinha gente que não gostava da bossa nova, que achava que a bossa nova era a influência do jazz, tem até a música do Carlos Dias, né? Agora, essa influência foi altamente positiva. Não fosse a influência do jazz, talvez não tivesse existido o João Gilberto, que foi o causador da primeira grande modificação, que foi a bossa nova, né? Então, era preciso seguir os tempos, né? E acho que isso foi um ponto bastante crucial, porque colocou em confronto o pessoal conservador da MPB com o pessoal que, de certa maneira, iria revolucionar, mais uma vez, a música, trazendo o tema urbano e os instrumentos eletrônicos, as guitarras, né? Vou fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a música popular brasileira. Com a gente, o produtor musical Solano Ribeiro e o jornalista Júlio Maria. No primeiro bloco, falamos aí dos festivais, década de 60. Vamos dar um pulo nessa história, porque não dá para contar tudo em um programa, né? Infelizmente. Não dá. Em 2005, aconteceu o último festival realizado pelo Solano. Foi aqui na TV Cultura. Nós temos até imagens aí para ilustrar a nossa conversa desse festival. Qual a principal diferença? O que vale destacar, né? Afinal, são 40 anos depois do primeiro, não é? O que aconteceu nesse festival, que eu fiz aqui na Cultura, é que ele resultou no melhor mapeamento musical que foi feito no Brasil. Ele foi importantíssimo sob vários aspectos. Eu, por exemplo, fiquei conhecendo uma música que é do Amapá, um ritmo, Mar Abaixo. Aí eu fiquei conhecendo o chamamé da fronteira sul. Eu fiquei conhecendo o tambor de crioula. Eu fiquei conhecendo a música do Vale do Jequitinhonha. E tudo isso foi apresentado aqui e com a formação que os compositores queriam. A gente trouxe gente do Amapá lá para as eliminatórias, depois para as semifinais e tudo mais. Ele só teve um pequeno problema. O resultado não agradou a plateia, né? E aí eu não tenho culpa, porque o juiz apitou um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo. O juiz é que, os juízes, o júri é que fez aquela mudança
vamos dizer assim, de parâmetro. Que não agradou a plateia, então. Não agradou não é? a plateia, nem agradou a mim, nem agradou a ninguém. Acho que a gente consegue ilustrar exatamente esse momento que o Solano está dizendo vaia que eu aí. Da última vez. Deixa eu falar. Pronto. Ok. Já. Registrada a vaia, tá registrada. Ok. Vai pro cartório amanhã. O Gil não conseguiu falar, né? Não conseguiu falar. Ninguém mais conseguiu falar. Isso foi uma pequena gafe da apresentadora, que ela não deveria ter dado o resultado. Primeiro, o Gil tinha que falar as coisas dele. Ele era, então, ministro da Cultura, né? E aí ela deu o resultado antes, aí acabou. Ninguém mais conseguiria fazer qualquer coisa. Mas isso mostra o quanto está vivo, né? Essa foi questão, impressionante, porque nomes. eu acho que esse festival também iniciou a criação de uma nova plateia. Só que não adianta fazer um festival e passar anos sem fazer. O festival é um processo, que cada um serve de referência para o próximo, seja musical, seja de elenco, seja de estética e tudo. Em função disso, a não continuidade fez com que essa plateia não fosse multiplicada. Agora, os festivais tinham muito, né, o papel de revelar os grandes nomes. Quem faz esse papel hoje? Como é que surge, né? Quem que apresenta as estrelas? Quem é esse palco hoje? Pois é. A gente está sem os palcos coletivos, né? Como eram os festivais. E hoje, Andrés, eu acho que a música nova que vem sendo feita, o Solano conhece bem do programa que ele faz aqui na Rádio Cultura e a gente conhece bem das redações, porque recebe material o dia todo, ela se organizou de outra forma, né? Se antes as pessoas ouviam as mesmas músicas, hoje cada um ouve a sua, né? Faz a sua playlist. E isso deu uma outra realidade para o artista. Ele sabe que ele pode ter um público, mas é um público segmentado. Essa segmentação garante carreiras, né? Você pode ter uma base de fãs considerável para lotar alguns teatros que você vai... Essa base não vai crescer e nem diminuir. Ela vai se manter basicamente daquele tamanho. Você vai ter aquele seu público. Em alguns casos, você vai conseguir furar essa bolha e atingir um público maior e parar nas FMs, que ainda são propagadoras de movimentos coletivos, né, de expressões mais abrangentes, mas a gente perdeu a curadoria, porque um festival é uma curadoria, né? O que está acontecendo nesse momento de relevante na música brasileira? Você pega esses caras, põe num festival e mostra para o Brasil inteiro numa noite, numa etapa, o que está dando muito certo. Mas hoje a gente não tem mais esses focos para se identificar isso, ao mesmo tempo que a gente tem mini focos para se conhecer de tudo no mundo. Né? Então, são uma outra realidade. Agora, eu acho também que muito disso é culpa da mídia, que ela está privilegiando e de repente, expondo uma vulgaridade como eu nunca vi na música brasileira. Existe todo um outro elenco sensacional, mas eles ficam nessa abundância de vulgaridade, mostrando essas coisas como sendo valores, e o pessoal não está conhecendo a verdadeira e a boa música. Teve um grande diretor de emissora que falou, quando a gente bota no principal programa uma música, a audiência cai. Eu falei, mas é claro que tem que cair. Com essa porcaria que vocês estão pondo no ar, vai cair mesmo. No tempo que se colocou uma música boa no ar, a Record foi para primeiro lugar em audiência. E aquele festival de 67 deu 97% de índice. Uma coisa impensável hoje. Claro que tinham poucas emissoras, uma delas podia carregar uma grande eram os audiência. festivais, os musicais, não era novela, né? O interesse estava em outro lugar. A Record, né? com música de qualidade, foi para primeiro lugar em audiência. Agora, quando as pessoas dizem, não se faz mais música de qualidade, as grandes letras onde estão, não é verdade, né? Temos grandes letristas, não é? Temos grandes Vocês letristas. recebem muito material nesse sentido. Grandes letristas, grandes compositores, grandes intérpretes e grandes músicos. Instrumentistas. Essa geração que foi revelada na MPB, eles eram músicos intuitivos, o Gil, o Caetano, o Chico, eles não tinham uma formação musical.
né? Mas eles tinham tanto talento que a obra deles ficou até hoje, vale aí. E essa nova geração, o que aconteceu, eles foram se preparar, eles foram todos estudar. Eu fico impressionado quando eu vejo a biografia de um desses novos aí, foram estudar em Berkeley, foram estudar na França, foram estudar nas melhores escolas de música. Então, isso vai ser um diferencial para essa nova produção. E tem uma mudança de característica, sabe, muito séria daquela fase que a gente estava vendo no primeiro bloco para essa. Não sei o que o Solano observa, mas eu já vejo assim, o novo compositor, ele fala muito dele para dentro, né? Não tem mais uma bandeira... Tem bandeiras ainda absorvidas por alguns segmentos. O rap assumiu o papel que era da MPB, né, nos anos 70, 60. O rap faz o protesto, mas a música popular brasileira ela se coloca para dentro. Os novos compositores têm uma característica melancólica, né, muito bonita, muito poética, mas dentro de uma melancolia, não é uma nostalgia. E as referências são muito mais abertas do que eram. Então, não tem mais uma preocupação do nacionalismo que eu te falei, isso rompeu completamente. E como a internet trouxe informação da música do mundo, você tem trabalhos os mais variados, isso enriqueceu. A gente está num momento muito rico de novos compositores, eu acho. Infelizmente, nosso tempo acabou. Iria longe aqui, não é? Com tantas histórias, não é? Nossa. Então, fica a dica aqui para as pessoas procurarem o livro do Júlio Maria, que tem mais dessa história, de uma grande personagem dessa história. Elis Regina, Nada Será Como Antes. Legal. E também, Prepare Seu Coração, Histórias da MPB, de Solano Ribeiro, com tantas essas deliciosas histórias. Obrigado. Muito obrigada pela presença aqui hoje com a gente. Imagina, eu que agradeço. Também. Venham sempre e até uma próxima oportunidade. Pode deixar. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.